Em um dos seus documentários, ele estava orando por bandeiras de diversas nações. E quando ele chegou na bandeira do Brasil, ele simplesmente parou e ficou olhando com um olhar assustado, surpreso. E perguntaram a ele: por que você ficou dessa forma? E ele respondeu: fui levado em espírito a um lugar e vi como chuva caindo sobre essa bandeira, Brasil. E o Espírito de Deus me disse: será dessa nação que verá o avivamento que se espalhará por todo o mundo. Brasil, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Ilhas do Santana. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Meus amados, preste bem atenção, você que chegou agora, não pule esse vídeo, é muito sério. Quero convocar todos os intercessores. Por que eu coloquei esse título aí, meu amado? Porque o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro está passando por um momento muito delicado. Nesse exato momento, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro enfrenta sérias complicações de saúde relacionadas à pressão arterial. E a situação é muito delicada. Você viu o começo do vídeo desse grande avivamento que o Billy Graham teve essa revelação? É por isso que Satanás quer trazer o quê? Quer trazer, amado, quer abortar o avivamento dessa nação. E o que o presidente está passando, meu amado, ele já foi aberto 7 vezes. Eu quero colocar um testemunho de um homem, meu amado, eu acredito em milagres. Eu acredito no sobrenatural de Deus. O que Deus fez nesse homem vai fazer na vida do presidente Jair Messias Bolsonaro e vai fazer na sua família. Então você precisa assistir esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas. Tem pessoas que não acreditam em milagres, tem pessoas, meu amado, que já perderam a fé. Mas Deus te trouxe aqui hoje para falar o que Deus fez na vida desse homem, amado. Isso aqui é sério, isso aqui não é história, não. Esse homem, amado, ficou 7 dias, 7 horas na geladeira do ML. O que Deus fez na vida desse homem vai fazer na vida do Bolsonaro. Amém? Vamos estar orando. Preste bem atenção neste milagre. Quem acredita em milagre, dá um glória a Deus. E ontem eu estava lá no Vale da Bênção, orando pelo presidente, orando pelo Brasil. E todos os pedidos de oração que você pediu, estamos orando. Amém? Veja comigo esse testemunho que vai impactar a sua vida. O que Deus fez na vida desse homem, vai fazer na vida do presidente e vai fazer na sua família. Você crê? Veja comigo até o final e compartilhe o máximo de pessoas. Deixe seu like, porque isso vamos alcançar mais pessoas. E eu quero dizer assim para você: em uma situação da minha vida, talvez as pessoas não depositariam confiança em mim, porque vim de um lar que vivia em decadência espiritual, um lar triste, uma casa cheia de maldições hereditárias e maldição alcançada pela própria família. Eu vim de um lar assim. Eu vim de um lar bastante conturbado. Minha mãe, nascida e crescida no candomblé, praticante por 50 anos, ininterruptos. Mãe de santo, odiava crente. Eu vim de um lar assim. Eu nasci em um lar assim. Meu pai, da dependência do álcool, conheceu a dependência química, e a dependência química você já pode imaginar onde levou meu pai. Na maior decadência crítica da humanidade, meu pai virou zumbi e morador da Cracolândia. Sou oriundo de São Paulo, nascido na cidade de Barueri, vivi aqui por 41 anos. Há 2, estou em Goiânia. Fui para Goiânia, voltei para cá, tentei insistir mais alguma coisa aqui, e Deus ardia no meu coração e dizia: o teu tempo aqui já foi. Até insisti. Fiquei mais um tempo por aqui, passando. Fui ajudar o nosso apóstolo ali em Alphaville. Mas Deus dizia: eu tenho algo contigo lá no Centro-Oeste. Voltei para o Centro-Oeste depois de algum tempo ali ajudando, me doando com a igreja. E hoje eu voltei aqui a essa casa. Essa casa onde eu me vi nascer e crescer. Essa casa chamada Barueri. E nasci num lar assim, completamente destruído. Aos olhos humanos, um lar que não tinha condições nenhuma de prosseguir com uma melhoria de vida. Aos 18 anos de idade, conheço um homem chamado Cristo Jesus.
e conhecer Jesus foi a maior decisão da minha vida. Foi a melhor das coisas que eu podia imaginar. Foi chegar até Jesus e conhecer a Cristo. E quando eu conheço Cristo, Ele me convida, Ele me chama e diz: vem comigo. E eu saio do lar candomblecista, resolvo seguir agora uma vida diferente. Uma vida cheia de projeções. Uma vida cheia de promessas. Confesso, servir a Cristo me fez entender uma coisa, no ápice da minha juventude, que Jesus tinha muito para entregar para mim. E que aquele lar que vivia em ruínas, em decadência, poderia ser de alguma forma transformada por Cristo. Acreditei nas palavras proféticas. E em cada culto, todos eles que eu participava, eu recebia todas as palavras que vinham do altar de Deus para a minha vida. O louvor era para mim. Podia ter centenas de pessoas no culto, mas eu era muito egoísta, porque tudo que era proferido de bênção, eu agarrava para a minha vida e dizia: isso é para mim. E foi assim por muito tempo. As palavras pregadas, os testemunhos contados, e tudo eu absorvia para a minha vida. Me tornei um grande sonhador. Aí eu pergunto: quem é aquele que não tem um grande sonho quando recebe uma promessa de Deus? Me tornei um grande sonhador com Cristo. Sonhava e sonhava. E aquela alegria que eu sentia, tudo aquilo que eu recebia naqueles cultos que eu frequentava, eu determinava diante de todos os cultos: eu quero essa bênção para minha casa, para minha família. Eu começo a proferir palavras de bênção. Mas eu estou num lar onde tem a anfitriã da casa, a débita dos seus orixás, e que começa a me rejeitar. E você não pode imaginar o tamanho da dor que é você entrar dentro da sua casa e ser rejeitado as pessoas que você mais ama. Unicamente porque aceitei a Cristo como meu Salvador. Sofri rejeições. E agora eu me vejo sozinho, com a única oportunidade de pregar o Evangelho para minha casa. E eu falava muito de Jesus. E quanto mais eu falava de Jesus, mais afastado eu ficava da minha casa. Não foi fácil. Os meses foram passando. E eu mais e mais me achegando a Cristo Jesus. E eu me lembro que no 8º mês da minha conversão, bispo, no 8º mês, o Senhor faz um grande milagre na minha vida. Minha filha. Feto gerado nas trompas. Feto que foi determinado pela medicina que não duraria 90 dias e logo seria vítima de um aborto espontâneo, pois era uma gestação que acontecia nas trompas. Os 9 meses, melhor dizendo, os 90 dias, os 3 meses determinados de aborto espontâneo pela medicina, passaram-se e foi-se ao contrário, a gestação deu continuidade. Dia após dia, uma palavra: o feto não vai resistir e em poucos dias vai sofrer um aborto espontâneo. Chegou a 40 semanas. Aleluia. Levei a minha esposa para a maternidade. Entreguei na mão dos médicos e apresentei tudo o que determinava que aquele feto não ia sobreviver. O obstetra que nos recebe lê todos os laudos, todas as evidências, e me disse para mim: tem algo que é agravante nesse momento. Eu falei: o que foi? Nesse momento ela é vítima de uma eclâmpsia, o que dificulta mais o parto. Já está passando das horas do nascimento, e eu posso te assegurar de uma coisa: nós não vamos conseguir salvar o bebê. Vamos ter que opinar pela vida de um e de outro, e o mais fácil de sobreviver aqui é a mãe. O bebê não tem jeito. Vamos controlar a eclâmpsia, e depois do controle da eclâmpsia nós vamos fazer o parto de um natimorto. Disse-me para mim o médico essas palavras. Saio do lado de fora do centro obstétrico e começo a falar com Deus: Senhor, quanto
eu ouvi o Senhor falar e direcionar palavras proféticas na minha vida e me fazer entender uma coisa: a oração do justo, ela muito pode em seus efeitos. E por mais que o médico tenha determinado morte, e por mais que eu tenha que acreditar naquilo que diz o médico, porque ele estudou, ele está ciente de tudo aquilo que eu não posso enxergar, e por mais que ele está me dizendo com a mais firme certeza, eu quero acreditar no Senhor, que é um Deus que quebra protocolo. E eu quero acreditar que o Senhor fará um milagre acontecer. Eu começo a orar ao Senhor. Resumindo, passaram-se aproximadamente 5 horas. É controlado a eclâmpsia. E agora vem um médico para me falar qual foi o desfecho da situação. O bebê, para os médicos, estava morto. Não tinha mais um batimento cardíaco. Mas quando o médico vem me deixar a notícia do meu milagre, ele disse assim para mim: olha, eu não sei se você é voltado a alguma religião. Eu não sei. Eu não sei qual foi a religião, ou qual é o tamanho da tua fé, em que você se agarrou nesse período que você ficou aqui do lado de fora da obstetria. Mas eu quero dizer para você que o bebê já estava morto. Começou a correr lágrima nos meus olhos e eu pensei comigo naquele momento: infelizmente não deu certo. E ele disse assim: olha, e diante da tua fé, da religião, daquilo que você se apegou, da tua crença, no meio do centro obstétrico, quando nós não acreditávamos ter solução, ter êxito, um choro surgiu. Era o choro de uma criança que surgia. Porventura é possível ouvir choro de crianças na obstetria, pois o berçário está ao lado. E eu disse: é por conta do berçário? Ele disse: não. O choro vinha do ventre. O choro era rasgado. E quando a gente começa a tirar o feto que acreditávamos estar morto, veio uma menininha cheia de vida, chorando, esquelando, mostrando que os pulmões dela eram firmes, eram fortes. E se você puder por isso aplaudir ao Senhor, pode começar a aplaudir, porque estamos diante de um Deus que é e faz. Hey! Aleluia. Para minha maior alegria, tem resultado de milagres em vida. Peguei o meu telefone e liguei para o meu pastor. Minha igreja estava numa corrente de fé. Recém-convertido, 8 meses de adorador. Pastor, um milagre aconteceu. O pastor já se emocionou do outro lado da linha. Ele falou: não acredita? Eu digo: sim, pode acreditar, valeu a pena orar. A nossa igreja estava numa corrente de fé e Deus fez o milagre mesmo no último segundo, quando todos achavam que não tinha mais jeito. Convidei o meu pastor para me permitir fazer um culto de ação de graças. Marquei o culto de ação de graças para 1 semana depois do nascimento da minha filha. 1 semana depois, a minha filha já seria apresentada no altar do Senhor, tão pequena. Tem pessoas que costumam tirar o filho de casa ali depois dos 30, 60 dias. Eu já queria naquele momento. Era de Deus. Era para o Senhor. Marcamos o culto de ação de graças. Agora eu tenho a honra de convidar os meus para celebrar a Deus comigo. A primeira pessoa que eu convido foi minha mãe. Minha mãe foi a maior crítica do meu ministério. Falei de Jesus para minha mãe, disse que Jesus fez na nossa casa e convidei minha mãe para ir no culto. Minha mãe disse: eu não vou. Aguinaldo, o crente é entrão. Pensa num povo intrometido. Eu tive que ouvir isso. E por muitas vezes eu ouvia isso. Ele se mete na vida de todo mundo. Só eles são certos, os corretos, e o resto... Insisti. E não tinha mais argumentos para falar. Eu falei: mãe, eu já te convidei por todas as circunstâncias. Me resta uma. Se não vai por Cristo, ou pelos crentes, ou por mim, por tua neta. Tua neta que nós sabíamos que não ia nascer, e nasceu. Tua neta que sabíamos nós que não ia nascer com vida, e teve vida, cheia e com abundância. E pela neta, minha mãe aceita o meu convite e disse: eu vou ficar sentada na última cadeira, rota de fuga, perto da saída da porta de fuga.
Não quero ser perturbada por ninguém. E o primeiro que se meter a besta e vir me perturbar, eu vou embora. Aceitou meu convite. Tá de bom tamanho. Encontrei meu pai que estava desaparecido há 10 anos. Estava lá na Cracolândia. Ainda era muito pequena a Cracolândia, não era aquela dimensão que é hoje. Ainda era muito pequena. E procurando meu pai, encontrei meu pai nas ruas da Cracolândia, falei de todos os milagres que Jesus estava fazendo, preguei o evangelho para ele, e pelo evangelho ele não queria vir a Cristo. Estrategicamente eu teria que convidar o meu pai. Minha mãe já deu um passo, meus irmãos, meus amigos, agora falta o meu pai. O que está vivendo a maior crise de decadência da sua vida. E estrategicamente, recém-convertido, eu estava disposto a tudo, até a pagar. Ofereci uma grana para ele. Por Jesus não, mas pela grana ele aceita o meu convite de ir comigo ao culto. Tá bom, filho, eu vou lá, já que você está disposto a me ajudar aí com uma grana. Você pode me adiantar alguma coisa? Aí eu falei, pai, depois do culto, eu lhe asseguro que o Senhor vai ter nas suas mãos o dinheiro que você precisa para fazer o que quiser. Mas eu preciso que você venha comigo. Meu pai me aceita o meu convite, esperando o dinheiro, ansioso pelo dinheiro, ele vem comigo. Ele deixa a Cracolândia. Nos aprontamos. E seria celebrado a Deus o meu culto. O culto da minha história. O culto da minha vida. O culto que eu mais esperei durante todos aqueles primeiros meses servindo a Deus. O culto que eu determinei naquele dia é o culto de salvação da minha casa. Seria esse dia 23, mês de novembro, ano de 2002. Lembro-me como hoje, sábado de verão, por volta das 17h30. Naquele dia eu acordo bem cedo já para enfeitar a igreja, para ajudar com arranjos de flores. Eu queria fazer tudo. O pastor falou, Aguinaldo, calma, vai devagar. Eu falei, pastor, eu quero melhor. Fui no Ceasa, comprei flores e estava tentando fazer o melhor. Eu proporcionei uma ceia. E o pastor, Aguinaldo, calma, pastor, eu preciso agradecer. Eu quero celebrar a Deus. E o pastor viu a minha euforia, o meu desespero em fazer tudo do melhor. E eu consegui organizar a igreja da forma que eu sempre quis. E sabe aquele dia que você acorda com um sentimento de muita alegria? Meu sentimento era de muita alegria porque os meus pais viriam à igreja. Mas por trás desse sentimento de grande euforia, de grande alegria, eu senti um aperto. E por trás da alegria, eu tinha um sentimento de saudade. Apertava. Eu olhava a igreja pronta, tudo que eu sempre quis fazer. E olhando para a igreja eu sentia saudade. Terminei de arrumar a igreja junto com algumas irmãs que me ajudaram. Volto para casa, vou me aprontar para mim logo mais chegar ao culto. E quando eu chego em casa eu olho minha filhinha recém-nascida, recém-chegada, o meu milagre. Eu sinto saudade. E era um sentimento que me preocupava. A minha alma transbordava em alegria. Mas por trás da alegria tinha saudade. E eu, sem entender muita coisa, saio da minha casa e vou junto com a minha família encontrar os meus pais para cultuar a Deus. Caminhei por aproximadamente 100 metros da minha casa. E 100 metros aproximadamente caminhando, 2 sujeitos caminhavam na minha direção. Pararam à minha frente. Bloqueando a minha passagem, eu parei, interromperam o meu caminhar. E eu olhando naqueles sujeitos, eu olhei para os olhos deles e imaginei comigo, eles vão me perguntar por alguém. Eles irão me fazer pergunta por algum endereço ou coisa do tipo. Não existiram perguntas. Não houve uma palavra sequer. Sem tempo de correr. Sem tempo de imaginar que haveria naquele momento um atentado armado contra a minha vida. Sem tempo nem sequer de gritar socorro. Eu não tive tempo. No momento em que, parado à frente daqueles sujeitos, um deles sacou da cintura uma peixeira que media aproximadamente 16 polegadas. Faca de açougueiro. Sem palavras. Sem ajuntar inimigos.
sem nunca ter batido boca com ninguém, eu vejo um sujeito sacar da cintura uma peixeira de açougueiro, faca de açougueiro, que sem tempo nem de bater a mão ou me defender, eu recebi o primeiro golpe desferido na altura do tórax, à esquerda do coração, transfixante de um lado para o outro, passando entre as costelas. Eu sofri lesão da principal artéria que comanda toda a corrente sanguínea do corpo. O mesmo golpe transfixante, eu sofri lesão, perfuração transfixante pulmonar. Eu não me suportei de pé. Caí de joelhos no chão. De joelhos no chão, talvez existissem para mim 5 segundos de vida para clamar a Deus: não me deixe morrer aqui. Salva a minha vida, Senhor. Mas imagine comigo um cenário diabólico. O mais terrível dos cenários que eu já pudesse me deparar. O sujeito com a faca ensanguentada em punho, olhando para mim, fixo, com o sangue pingando, o sangue da faca pingando no chão. Friamente, ele levantou a faca na altura da face e lambeu o sangue que estava na faca. A minha reação foi como a tua, eu clamei: Deus, tem misericórdia da vida deste homem. A mente apaga, eu caio com a face sobre o chão. Caído no chão, fui golpeado mais 2 vezes nas costas. Lombar, medula. Era só a mão de Deus. Era só um milagre do Senhor. De pronto, uma viatura que estava próximo do atentado me socorreu rapidamente. Naquela época ainda as viaturas da polícia socorriam pessoas vítimas de violência. Hoje é muito difícil acontecer isso. Me colocaram no chiqueirinho da viatura e me levaram para o pronto atendimento, um pronto-socorro em Itapevi. Chegando no pronto atendimento, fadigado, cansado, eu ouvi quando o médico disse assim: ele não vai sobreviver. As chances são muito poucas, aqui não temos recursos. E a viatura da polícia que me levou ali, os policiais que estavam ao meu lado, disse: aqui não tem jeito, não pode já levar ele para o hospital. Me levaram para o antigo sanatório em Itapevi. Chegando lá, desenganado na medicina, na emergência médica, ainda eu ouço dizer assim: ele não vai viver. Não existe possibilidade de vida para ele, não tem jeito, a segunda porta se fecha. No hospital, o antigo hospital sanatório de Itapevi, não tinha jeito, não tem médico. Estariam agora preocupados em procurar um médico para me fazer a cirurgia precisa. Dos sanatórios de Itapevi, eu fui transferido para o maior complexo hospitalar da América Latina, o HC. E quando eu chego no HC, não tem médico. Não vai ver. No maior complexo hospitalar da América Latina. A terceira porta se fecha e comigo retrocede. Do HC, Hospital Regional em Osasco. Chegando aqui no açougue, aqui no Matadouro, para minha surpresa, não tem médico. Não tem recursos, a quarta porta está fechada. Eu não sei quantas portas você bateu no decorrer dessa semana que passou. Eu não sei por quantas portas você bateu desde o primeiro dia do ano de 2023 até a data de hoje. Eu não sei quantas portas você bateu e porventura você viu ela se fechar diante dos teus olhos. Mas eu vim aqui ministrar, testemunhar o meu milagre e profetizar na tua vida. Não te preocupe, porque aquela porta que você pensou que não tinha jeito para você, Deus manda eu profetizar aqui na noite de hoje que ela já se abriu. E você já passou por ela. Isso é sinal que Deus está ouvindo e tem respaldo para a tua oração. Aleluia! Oh, aleluia, aleluia! No hospital regional de Osasco, não tem jeito, fui submetido a uma bateria de exames. E encontrei um médico com sentimentos humanos.
Infelizmente, quando alguém, bispo, é agredido, vítima de violência, e chega lá em estado de quase morte, os primeiros dizeres é citar assim, é porque mereceu, boa coisa não é. Infelizmente. Talvez eu tivesse sendo tratado desta forma, eu não sei te afirmar. Talvez eu tivesse sendo tratado dessa forma. Mas alguém se sensibilizou e viu nos prontuários quantas vezes eu fui de lugar em lugar em busca de ajuda e ninguém conseguiu fazer o que aquele médico fez. Telefonar. E ele conseguiu encontrar um médico para me operar. E esse médico estava de onde eu já tinha passado perto, na Zona Leste, Hospital de Ermelino Matarazzo, de plantão, esperando alguém chegar doente para ele tratar. Estaria tudo pronto para minha 5ª remoção. O médico então vai fazer alguns exames, porque se preocupa agora com o posto de sangue do hospital. Para ajudar, sou portador daquele tipo sanguíneo universal, que o meu serve para todos, mas o de todos não me cabe. Quase não há doadores dessa tipagem sanguínea. O médico se preocupa. Fui lesado na principal artéria, perdi muito sangue e ele agora quer saber o tanto que eu tinha perdido. E quando vem o resultado na mão daquele médico que pede todos os exames enquanto providencia uma 5ª remoção, ele junta uma galera ali, uma equipe de médicos e enfermeiros e começam a conversar na gíria médica, o linguajar da medicina, aquilo que só eles entendem. E eu ouvi quando ele disse assim, olha, inexplicavelmente, eu vejo um milagre diante dos meus olhos. Segundo a ciência e a medicina, o homem, o ser humano não sobrevive quando perde 30% de sangue. Segundo a medicina. Resultado, inexplicavelmente ele já perdeu 70% da função sanguínea. E ainda tem vida. Está consciente a par de toda a situação e eu tenho certeza de uma coisa. Ele apontou o dedo para mim e disse, jovem, se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma obra na tua vida, Ele tem algo para realizar na tua vida. Doutor Lucas Melo, cirurgião cardiovascular na Zona Leste de São Paulo. Se você chegou até aqui é porque Deus vai mudar o curso da tua história. Estava tudo preparado para a 5ª remoção. Corriam comigo em meus corredores, a caminho da aeronave Águia, uma das aeronaves Águia da Polícia Militar. E entra mais uma vez a polícia a meu favor. Eles disponibilizaram um helicóptero para me fazer o translado, pois o meu tempo de vida era muito curto. E mesmo não tendo espaço na aeronave para me reanimar, caso houvesse uma parada cardíaca, o médico insiste e diz, nós vamos de helicóptero. Agora eu tenho tempo de vida, agora cada segundo vale muito. Tempo de decolagem e pouso até o hospital, 12 minutos, a autonomia de voo. 12 minutos da vida. Antes de chegar na aeronave, ainda nos corredores, eu senti o mais absurdo frio que você possa imaginar. Esse dia de hoje está longe. E por mais que você estivesse nu, deitado nesse chão frio, estaria longe o frio que eu senti. Frio, que eu costumo dizer que era como se fosse por lâminas de navalha, cortando toda a minha carne, chegando a matar cada célula vivente do meu corpo. Costumo dizer que esse frio era como se fosse por injeção injetado nas minhas veias, causando obstrução e congelamento da minha corrente sanguínea. Espírito de morte é o nome do frio. Na hora do frio, eu passava por uma sequência de paradas cardíacas. 8. No total, 8 paradas cardíacas. E o resultado? Ouvi. Providencie os documentos, que ele acaba de entrar em estado de óbito, não tem mais jeito. Acabou. Eu ouvi. E ouvindo isso eu disse, não! Isso não é verdade! Não, não é verdade!
Lamentavelmente, aquele que decreta o óbito não pode ouvir a minha voz, aquele que recebe a notícia do óbito não pode ouvir, sabe por quê? O gemido, o grito da alma, o pedido de socorro que vem de dentro, só quem pode ouvir é Deus. O desespero mais absoluto que ninguém vê num rosto sorridente, só quem pode observar é Deus dos céus. E aquele grito que vinha de dentro, da alma, do mais profundo, era eu dizer: não, isso não é verdade, somente Deus podia ouvir. Fui levado ao necrotério do hospital. No necrotério do hospital, eu fiquei por um período de tempo, eu não sei o tempo exato ali no hospital regional, mas de lá alguns protocolos foram quebrados. Primeiro protocolo ser quebrado, não fui pego na sarjeta sem vida, tinha vida. Eu cheguei com vida e teve um diagnóstico médico da minha morte, teve uma cláusula. O regional que tem IML lá dentro, que poderia resolver tudo ali e me liberar posteriormente, me manda para o IML. Primeiro protocolo quebrado. Segundo, o IML recebe o meu corpo. Terceiro protocolo quebrado, eu fui com alguma pessoa, tinha uma identidade, eu chego ali identificado. Algum familiar me acompanhou até o IML, para preparar tudo. Quando eu chego no IML, depois do segundo protocolo quebrado, o terceiro a se quebrar, é que me levaram direto para a câmara fria. E na câmara fria, me depositaram na gaveta da geladeira, lá dentro do IML. Mas diante de tudo isso, eu só venho entender uma coisa: que nós estamos diante de um Deus que veio para quebrar protocolo. E quebrando protocolos, ele foi lá em Betânia ressuscitar alguém que estava 4 dias morto. E foi para quebrar protocolo que ele parou um funeral em Naim e disse para o jovem no caixão: levanta-te viva. E foi para quebrar protocolo que ele foi na casa de um fariseu e disse para a filha dele: levanta-te viva. Era baixando oramandará. Receba, Brasil. E nós estamos diante de um Deus que quebra protocolo. E ser depositado na câmara fria, no IML. Eu só entendo uma coisa hoje: o meu corpo, a minha carne precisava ser conservada. Porque se não tivesse congelado, talvez estaria apodrecida até o momento par. Até o momento único. 7h40 na câmara fria, dentro da geladeira. Pastor Aguinaldo, será que o médico não errou? Pastor Aguinaldo não foi vítima de negligência médica? Descarta-se essa possibilidade, o médico não errou. A medicina não errou. O médico não fez cálculo errado algum. Eu estava morto. Pastor Aguinaldo, o senhor foi lá nos céus, eu não tive o privilégio de subir aos céus. Pastor Aguinaldo, o senhor foi lá no inferno, eu não tive a má sorte de pisar no lugar que ainda não há habitação. Não tive. Mas eu ouvia. Não tinha dor, não tinha frio, mas eu ouvia. E por poder ouvir, eu podia conversar com Deus: Senhor, uma vez mais eu preciso ouvir o teu milagre, eu preciso sentir e receber o teu milagre na minha vida. Orando. Aleluia, aleluia. Aguinaldo, ainda acredito que o médico errou em alguma coisa. Eu só precisava de 20 minutos para morrer de hipotermia na câmara fria. Eu só precisava de 20 minutos. E na geladeira foram 7h40. Quero lembrar a você que aquele era o dia do meu culto. Era o dia mais esperado da minha vida. Era o dia que eu acordei feliz, mas com sentimento de saudade. E hoje eu entendo. Eu já ouvi, não sei se o senhor já ouviu, bispo. Tem pessoas que quando está num velório ali, alguém vai soltar um comentário, parece que ele ou ela já sabia. Eu já ouvi muito isso. Quem já ouviu isso? E eu entendo que o único sentimento de saudade que eu sentia só podia ser isso.
Entra mais uma vez o personagem Mãe de Santo. 50 anos de candomblé, 25 anos titulada Mãe de Santo. Minha senhora Ana Bispo Santos, essa é minha mãe. Ela vai reconhecer o meu corpo para liberação. Segue-se os protocolos. Abriram uma gaveta, eu ouvi. Eu não vi, mas eu ouvi. E alguém pergunta: a senhora conhece? Ela disse: é meu filho. E deixaram ela ali alguns minutos, e ela começa a gritar e chorar e dizer: filho, eu te avisei. Quantas vezes eu te avisei para não abandonar os nossos orixás? Quantas vezes? E sabe por quê? Porque nós na vida estamos acostumados a arranjar uma desculpa para qualquer situação mediante ao nosso problema. Para tudo tem um problema, tem uma desculpa, Zé, para tudo. E a única desculpa que minha mãe arranjou naquele momento diante da morte foi culpar a minha fé. E aquilo me fazia entender uma coisa: que minha mãe jamais pisaria os pés dela dentro de uma igreja cristã, pois o filho foi assassinado a caminho de um lugar que ela nem queria chegar. Aleluia. Mas o Senhor, quando Ele vê vista em uma pessoa que Ele ama, Ele é capaz de fazer de tudo, até mesmo parar e congelar o sol. E por amor a uma alma, Ele permite que um jovem cheio de sonhos seja assassinado e submetido à câmara fria do IML. E minha mãe, se lamentando, começa a passar mal, é retirada da câmara fria, levada para a recepção, aguardar o meu corpo lá fora. Os agentes funerários já estavam acompanhando a minha mãe, que já foram para buscar o meu corpo. Parte da minha família e amigos já estavam no velório municipal, esperando a chegada do meu corpo. Aleluia. Enquanto minha mãe é retirada, eles tiram meu corpo da geladeira, da gaveta, e agora vai iniciar o que era para ter feito assim que meu corpo chegou: a autópsia, o exame cadavérico. E lá dentro da câmara fria, ou melhor dizendo, do IML, quem já entrou lá dentro para fazer um reconhecimento, principalmente ali no Bela Vista, em Osasco, vai entender que quando você vê vários cadáveres, além de tudo aquilo, tem muitas ferramentas cirúrgicas. Muitas, parecia uma serralheria, uma marcenaria, uma oficina mecânica. E dentre todas aquelas ferramentas que eles usam para fazer autópsia, eles pegaram uma maquita para iniciar a autópsia e iniciar o procedimento. E a minha oração agora é: Senhor, eu já não entendo mais. Eu estou muito confuso nesse momento, pois eu ouço pessoas falarem. Eu já ouvi a voz de minha mãe aqui, Pai. Eu não sei qual é o tamanho da gravidade que eu estou enfrentando nesse momento, pois nem dor ou frio ou calor eu posso sentir neste momento. Mas, Senhor, se o Senhor me deixou ouvir e chegar até aqui ouvindo tudo, eu quero pedir ao Senhor que, se o Senhor me der o direito de escolha e perguntar para mim o que eu escolho entre viver e ver o Senhor fazer salvação na minha casa, Senhor, é Tua promessa. E de tantas promessas que eu tenho para que seja realizada na minha vida, uma delas, o Senhor disse para mim que por intermédio da minha vida salvaria os meus. E se o Senhor me permitir escolher, eu estou pronto. Mas me deixa ouvir, assim como o Senhor me permite ouvir qualquer voz. Me deixa ouvir que o Senhor está salvando a minha casa. Aleluia. Ressuscitar Jesus faz a qualquer momento, e isso ele não fica cheio de comoção, porque para ele é muito comum, é muito normal. Mas o meu maior grande milagre foi quando, na hora da autópsia, com os punhos amarrados em atadura, congelado, eu ouvi o zunir da maqueta. A maquita queria me serrar a partir do tórax até embaixo, iniciando a autópsia. E quando eu ouço o zunir da maquita, eu vi o céu se abrindo.
Ver os céus abertos. Ver os céus abertos é esquecer tudo que está em volta de ti. Ver os céus abertos é acreditar que você vai andar nas ruas de ouro. Ver os céus abertos é acreditar que você vai contemplar e tocar aos muros de jaspes e cristais. E ver os céus abertos era o que me fazia acreditar naquele momento que eu estaria lá. Eu quero subir. Não tive o privilégio de subir. Mas ao encontro da Maquita que vinha na direção do meu peito, eu ouvi uma voz vindo dos céus que se abriu diante dos meus olhos espirituais. E a voz que veio dos céus disse para mim assim: filho, ainda não é chegada a tua hora. Levanta-te, glorifique ao meu nome, porque sou Deus que te devolvo a vida para viver as minhas promessas. E quem tem promessa, bate pão. Oh, se você tem promessa dele, continue adorando. Chega, mantura, mandarabás. Aleluia. Ao ouvir a voz do Senhor, eu abri os meus olhos. E quando eu abri os meus olhos, eu percebo a Maquita vindo na direção do meu peito. E antes da Maquita tocar no meu peito, eu consegui romper as ataduras que amarravam os meus punhos. E rompendo as ataduras, o que é muito difícil, romper aquelas algemas, eu consegui me sentar na mesa cirúrgica. E eu me lembro que naquele momento, quando eu estou sentando, eu ainda não vejo muito perfeitamente, está tudo coalhado dentro dos olhos. Eu não tenho uma visão perfeita. E quando eu rompi as ataduras, eu coloquei a mão na frente da Maquita, que lesionou um pedacinho do meu dedo anelado direito. Foi a única parte do meu corpo que a lâmina da Maquita tocou, lesionando um pedacinho do meu dedo anelado. E eu consegui me sentar. E o legista ficou olhando para mim assim, frio e calculista. Ele me olhou por algumas frações de segundos, desligou a Maquita, colocou em cima da mesma pedra cirúrgica onde eu estava, sem esboçar nenhuma reação assustadora. Ele recuou alguns passos para trás, virou as costas e saiu andando friamente. Eu não sei qual seria a minha reação, não sei. Mesmo conhecendo o tamanho do poder de Deus, eu não sei. Saiu para fora e foi chamar alguém. A primeira pessoa que ele encontrou lá fora, que tinha acabado de entrar lá dentro, a minha mãe. Ele entra com ela segurando na mão dela sem dizer nada. E eu estava observando cada corpo pendurado naqueles ganchos de açougue, cada corpo pendurados aqui pela nuca, tudo costurado. Para mim era uma dimensão espiritual, a ficha não tinha caído. E ele entra com a minha mãe para e começa a chacoalhar o braço dele aqui e dizer: doutor, eu preciso de calmante. Eu estou tendo visões, alucinações, e meu filho sentado olhando para mim. O legista vai dizer assim para ela: senhora, eu não sei o que é, mas é. Eu não sei o que foi, mas foi. Eu não sei como, mas aconteceu. Eu ia fazer autópsia, ele sentou, olhou para mim. Então é verdade que está havendo milagre aqui. Oh, aleluia. Minha mãe solta a mão do legista, se aproxima de mim e começa a acariciar a minha mão. Filho, já chega de surpresas por hoje, o que está acontecendo? A ficha começa a cair. Eu não vou aguentar, meu filho, já chega de surpresas por hoje, eu não aguento. Mãe, Jesus me ressuscitou. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará. De pé, fique de pé. A Bíblia diz que toda língua confessará: santo é o Senhor. Foi na madrugada do dia 23 de novembro para o dia 24 do ano de 2002 que a macumbeira entra dentro da câmara fria para buscar o corpo do filho.
A macumbeira que teve o único culto da sua vida interrompido mediante uma fatalidade. E a macumbeira, quando vê o filho dizer, Jesus me ressuscitou, ela cai de joelhos assim como estou, e diz, eu quero aceitar esse Jesus que faz o morto ressuscitar. Agora aplauda bem forte ao Senhor. O teu melhor é para Ele, é por Ele, é diante dEle. Mais forte é para Jesus. Aleluia. Mais forte que é para Jesus. Ele é digno de honra do teu louvor. É por Ele, é para Ele. Oh, aleluia, aleluia. Fique à vontade, fique à vontade. Eu já vou entregar para o bispo, fique à vontade. O maior grande milagre da minha vida foi ver a minha mãe se curvar diante de Deus. Resumindo, saio dali do IML, foi chamada uma ambulância, do IML eu fui levado para o hospital, e agora eu vou para a Zona Leste, Hospital de Hermelino Matarazzo. 7 horas e 40 minutos depois de congelado, eu vou para a Zona Leste. Disseram lá, está ainda aí o morto-vivo. Meu marketing pessoal hoje, morto-vivo. Está indo para aí o morto-vivo. Quando eu volto à vida, eu não tenho sinais vitais. Mas eu posso falar. Eu posso ouvir, eu posso me comunicar. E só se comunica com alguém que está vivo. Não tem sinais vitais quem está morto. Que confusão. Morto-vivo. Chego no hospital. E a caminho do hospital, minha mãe começa a fazer alguns telefonemas. Me segura essa. Ela liga primeiro para uma das minhas irmãs e diz assim, olha Cris, avisa para todo mundo aí que não vai ter mais sepultamento. E a minha irmã preocupada, por que mãe? O que está acontecendo? Está todo mundo aqui esperando no velório. Ela disse, olha, pode falar para todo mundo aí que o Aguinaldo ressuscitou. Do meu lado, dentro da viatura da ambulância. E pode falar mais uma coisa para quem quiser ouvir aí. Pode falar para todo mundo que agora, talvez essa frase você não ouve há muitos anos, os crentes aqui antigos, pastor, bispo. Pode falar para todo mundo aí, que agora eu passei para a lei dos crentes. Ele é digno de honra, Ele é digno do teu louvor, da tua palma de adoração. Aleluia. A notícia é espalhada, o Aguinaldo ressuscitou, não vai ter velório. Meu pai no velório municipal se rende a Cristo. Aleluia. Fui levado pro hospital, e no hospital fui chamado também de morto-vivo. E dali por diante, eu fui induzido a um coma. Fui entubado. E na indução desse coma, me desligaram literalmente. Eu fui desligado. Eu sei que eu cheguei lá consciente, com vida, mas eles precisavam fazer alguma coisa e me induziram a um coma. Era tudo muito novo, o que eles estavam presenciando ali. Fui entubado. E fiquei entubado por 85 dias. Fiquei em estado de coma por 85 dias. Fizeram de tudo comigo naquele intervalo, eu não vi nada. Nem sonhar eu sonhava. Nem ouvir pessoas falar eu ouvia. Fiquei literalmente desligado. Hora de me acordar. Decidem em conjunto todos os médicos, com autorização da família, me reanimar. Desligar os aparelhos e me tirar do coma. Tiraram a medicação. E agora falta me extubar. E a primeira sensação que eu tive naquele momento, quando começa a me extubar, eu me vejo literalmente submerso no maior dos oceanos que você possa imaginar, com os pulmões cheios de água. E cada milímetro que aquela mangueira era retirada de dentro de mim, era como se o meu corpo começasse a subir. E quando tira por completo a mangueira que faz a extubação por completa, a minha reação foi assim, ó.
de imediato. Luzes nos meus olhos, lanternas. Doutor, ele acordou, doutor, corre aqui, ele está acordado, ele está olhando aqui, doutor. E começam a clarear os meus olhos, as minhas pupilas. E eu lembro que uma enfermeira ou médica, não sei, ela dizia assim: você pode me ouvir? E eu ouvia com eco: você pode me ouvir? Qual o seu nome? Aguinaldo Santos, portador de CPF 308-912-09840, portador da cédula de identidade de número 42.715.181-8. Eu começo a falar toda a minha documentação. Ela disse: tudo bem, eu já entendi. Você está ouvindo perfeitamente. Aleluia. Fiquei mais alguns dias. E depois desses mais alguns dias na UTI, eu tive alta da UTI e fui para o quarto, para o hotel. Fiquei no quarto mais aproximadamente 10, 12 dias, até o dia da minha alta. Só que me acontecia um fato: da cintura para baixo eu não sentia absolutamente nada. Fui lesado na medula, com lesão traumática medular. Tenho alta e vou para casa carregado no colo. Tive medo de ir para casa onde eu morava. Saio de Barueri, vou para Itapevi, vou morar numa área livre. E ali eu tinha a melhor casa da rua. E fui esfaqueado na porta de casa. Não quis voltar para casa, tive medo, receioso. Abandonamos a casa e tivemos que começar do zero aqui em Barueri de novo. Fui morar ali no Vale do Sol, na rua Orinoco. Para chegar ao nível da rua, a casa que eu morava, eu tinha que subir 65 degraus de escadas. Volto para o hospital carregado no colo e pergunto: doutor, quanto tempo tenho mais para ficar sem sentir as minhas pernas? Eu preciso voltar a trabalhar. Ele disse para mim assim: Aguinaldo, diante de tantos e tantos privilégios que você viveu, o privilégio de conhecer o outro lado da vida, que todos nós aqui estamos comovidos e conhecemos a sua história, eu tenho uma notícia para te dar e eu acredito que você vai tirar de letra essa notícia. Olha, você foi lesado na medula e foi uma lesão muito importante. E por esse motivo, Aguinaldo, você ficou paraplégico. Sinto muito. Você não vai mais andar. Vítima e decreto de paraplegia, eu volto para casa com uma cadeira de rodas. Não tem mais jeito. Ali, eu comecei a contar os dias, que eram dias longos. Eu tinha uma igreja, bispo. E como eu me doei por esta igreja. Eu tinha um líder que me via diante de um grande espelho. E como eu me doei. Paraplégico. Sabe quantas vezes alguém dessa igreja veio me visitar? Nenhum. Amigos, até mesmo familiares de primeiro grau. Sabe quantas vezes alguém foi me levar um abraço? Nenhum. Caí em depressão. Depressão não é demônio, depressão é doença e tem cura. Depressão é doença e tem cura. Os dias foram passando. Cada dia mais as minhas pernas se atrofiavam mais. Desculpa eu me falar isso aqui, mas Deus está tocando, eu preciso falar essa parte aqui. É muito difícil eu falar isso. O que eu vou dizer aqui é muito difícil. Eu tenho muito cuidado para falar onde eu digo essas palavras, mas aqui é uma igreja que está alicerçada com Cristo. Chegou o momento, bispo, que eu pensei em suicídio. Não era demônio, era depressão. Busque. Procure saber de onde vem a depressão dessa pessoa que você convive com ela. Tem cura. E às vezes a cura depende apenas de um único abraço. Aleluia. As dificuldades financeiras vieram.
Passamos fome, não tendo muito o que comer. Tem gente que quando come demais uma coisa acaba ficando enjoa daquilo e não quer nem ver, nem quer nem chegar perto, né? Eu amo chuchu. Foi o meu alimento durante um ano. Chuchu e farinha de milho, sem sal, sem nada. O chuchu por si já é sem graça. Se tiver uma pitadinha de sal, dá uma ajuda, mas não tinha como melhorar. A casa devendo aluguel. Eu não estou contando derrota para você, isso não é derrota. Não. Estou contando o que Deus fez para mudar a minha história de vida. As pessoas não chegavam e ali estava sozinho. Eu olhava para minha filha recém-nascida, sem o leite materno, pois devido aos traumas que a mãe sofreu, ela perde o leite materno. E nós não tínhamos condições de comprar uma caixinha de leite longa-vida ou simplesmente aquele leite tipo C. E tudo que chegava era alguém que mandava. Um dia tinha leite, outro dia não tinha. Eu me lembro que muitas vezes a minha filha mamou maisena com água, bem transparente, aquele mingauzinho, era o que tinha. Eu fui ficando cada dia mais doente. Maquinei comigo meu suicídio, meu último dia. Pastor Aguinaldo, quanta hipocrisia. O Senhor viveu um milagre de ressurreição e agora quer se matar, queria. E eu só estou falando isso para você aqui porque eu sei do seu alicerce espiritual. Deus conhece quando nós chegamos no nosso limite. E Deus sabia que eu já estava no meu limite. Era próximo do Natal. Deus enviou na minha casa um anjo. E não foi um anjo espiritual, um anjo celestial. Não, foi um anjo físico, um pastor, que nunca me viu, mas ouviu alguém falar a minha história. E quem falou da minha história para esse pastor que foi lá na minha casa, esse anjo, foi apenas o amigo dele de universidade, um médico legista. O mesmo que viu Deus fazer o milagre da minha vida. Esse pastor, por onde passava, ele pregava e contava a minha história de vida. Num dia, ele foi numa igreja onde congrega uma prima minha, no Avivamento da Fé em Carapicuíba, ali no Ariston. Chegando lá, ele contou a minha história de vida e disse: um dia eu vou encontrar esse jovem. Ao término do culto, a minha prima foi até ele, se apresentou e disse: eu vou te levar na casa dele hoje, porque ele está precisando. O pastor chegou na minha casa, era quase a meia-noite. Faltavam 10 minutos para meia-noite. Eu disse que à meia-noite eu ceifaria a minha vida. E Deus começa a contar o meu prazo de vida, que eu tinha determinado diante de Deus. Eu não sabia como, mas eu ia terminar um jeito naquele dia. 10 para meia-noite, eu com os olhos estalados, vermelhos, noites sem dormir. Alguém bateu na porta. 1 ano e 4 meses sem receber ninguém na minha casa, sem visita de ninguém, nenhum familiar. Um estranho bateu na minha porta. Ele entrou e me viu nas condições precárias que eu estava deitado no colchãozinho no chão. E ele trouxe a cura para minha depressão. Antes de dizer qualquer coisa, quando ele me viu tentando me sentar no colchão, ele se ajoelhou no colchão onde eu estava deitado e me abraçou. Será que você pode abraçar essa pessoa ao seu lado educadamente? Diga para ela ou para ele, assim como o pastor disse para mim: não desista dos teus sonhos. Diz. Seja voz profética para ele, para ela. Talvez isso está curando a depressão de alguém aqui hoje. Não desista dos teus sonhos, ele disse. Ficou quase 3 horas conversando comigo, falando comigo, trazendo ânimo para a minha vida. E me fez o meu primeiro convite, bispo. Aguinaldo, o mundo precisa ouvir a tua história. Posso te agendar num evento da minha igreja e convencer pessoas a te ouvir, a ouvir o seu testemunho de vida. Marcamos o evento. Era a primeira vez que eu ia falar ao público. Eu só falava de Jesus para minha mãe, para minha casa. Marcamos o evento. Eu pensei que eu fosse numa igreja tão pequena, principiante, começando.
Primeira vez que eu fui falar a minha história de vida, eu fui no ginásio da Portuguesa. Convenção Geral das Assembleias de Deus, Ministério do Belém, CGADB. Na direção do pastor José Wellington. 12.500 pessoas dentro do ginásio. O pastor me colocou junto com as autoridades que estavam naquele dia em cima do altar, em cima do palco. Os louvores foram cantados, a reunião deu sequência, a hora agora de contar o testemunho, a hora da palavra de Deus. Passaram para mim a oportunidade. Sentado na cadeira de rodas, 1 ano e 4 meses, desenganado da medicina, eu começo a falar de Jesus. Eu não tenho condições de falar porque eu não sabia o que falar. E o meu sermão durou menos de 1 minuto, foi só assim. Jesus é bom. Jesus levanta o caído, fortalece o fraco, capacita o necessitado. Jesus ressuscita mortos, Ele me ressuscitou. Eu disse assim para o ginásio, foi esse o meu sermão. Jesus dá vista ao cego, dá audição ao surdo. Jesus faz andar os paralíticos. Peguei o microfone, foi menos de 1 minuto, mas eu disse tudo. O pastor levantou, ninguém entendia nada, o ginásio não entendia, o pastor ainda veio para tentar tirar algo de mim, e veio se aproximando. Eu falei, tá bom pastor, mais uma coisa. Eu tenho certeza de uma coisa, que ainda hoje, se Ele falar, eu posso me levantar e andar para a glória de Deus. Acabei de dizer essas palavras, sendo eu o maior profeta da minha vida e da minha história, entendendo que Deus me deu condição de profetizar dentro da minha casa. Eu disse, ainda hoje, para a glória de Deus, a mesma voz que foi no IML vai no ginásio, e a mesma voz que eu ouvi no IML diz no ginásio, filho, levanta-te e anda, porque eu sou Deus que faz o paralítico andar. Aleluia, aleluia. Para mim encerrar a primeira parte da minha história, essa é a primeira parte para mim encerrar. Ouvindo o Senhor falar, eu fiquei de pé. Segurei nos braços de apoio da cadeira com muita dificuldade, eu fiquei de pé, os pastores vieram me ajudar. O ginásio inteiro, parecia que foi ensaiado meses. Todos de uma única vez se levantaram. Todos de pé olhando na minha direção. Esperavam agora o momento de andar. Está de pé é um bom sinal, agora falta andar. Tentei o primeiro passo. Tentei de novo o primeiro passo. Era como se tivesse um bloqueio em minha mente. E os meus comandos não entendiam a informação que o meu cérebro estava mandando. Curvei a minha cabeça, usei todo o equipamento de som que o ginásio me dera poder. E se você é bom de percepção, você percebeu que por muito tempo eu fico aqui de olhos fechados falando. Embora não pareça, eu sou muito tímido. Muito tímido. E por muito momento eu fico mesmo de olhos fechados, falando e dizendo. E naquele momento eu fechei os meus olhos, curvei a minha cabeça e disse, Senhor, eu não consigo. Eu conheço a tua voz, eu bem sei que foi o Senhor que falou comigo agora diante de todas essas pessoas, mas eu não consigo, Senhor. Não dá. Deus usou uma criança bispa. Na primeira fila de cadeiras formadas na quadra do ginásio, além da arquibancada completa de pessoas, na frente do palco, na primeira fila de cadeiras, uma mãe estava com um bebezinho no colo e ela ficava balançando a criança estava inquieta. E a mãe, quanto mais a criança ficava inquieta, mais ela sacudia a criança, tentando acalmar a criança. E para não distrair as pessoas ao lado, a mãe resolve colocar a criança na altura dos joelhos e diz, será que ela quer ficar ali no chão? E abaixa a criança olhando para mim. Ela baixou a criança na altura dos joelhos me olhando. E por um descuido, Ana Carolina, o nome da criança, um bebezinho de 10 meses. Por um descuido, aquele bebezinho com 10 meses, soltou a mão da mãe e andou. Foram os seus primeiros passos. A mãe viu a criança andando, ia até tentar segurar, mas ela viu tanta perfeição, ela deixa a criança à vontade. A menininha deu alguns passos e virou para trás e olhou para a mãe como quem diz, tá tudo bem, mamãe. É claro que ela não falou, mas o olhar dela dizia, tá tudo bem.
A mãe se levantou, continuou olhando na direção do palco, e a criança veio andando da primeira cadeira até a frente do palco. Ela parou na frente do palco. Ela levantou a cabeça tão inocente e olhou dentro da menina dos meus olhos. E com apenas um gesto ela me disse tudo o que eu precisava ouvir. Ela levantou a mãozinha na minha direção e disse assim, ó: vem. Povo de Deus, milagres acontecem. Vem diante da presença do Deus que é, do Deus que pode, vem. Deus te trouxe Xarabacantura mandarácia. Ele é Deus de cura que vem. Os teus sonhos voltarão, porque o teu Deus vai te levantar. Fazendo Bolsonaro, vai fazer a sua família. Dizia, vem. Aquela promessa que estava perdida vai voltar. Chorava candará, vem. Igreja, cada povo que vem. Deus intercessores. Vem a presença de Deus aqui hoje, vem. Araba, xaraba, candará, vem. Deus não mudou, ele continua o mesmo. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Araba, xaraba, cantura, mandaraba, xandará. Sentir a presença de Deus. Continue assim como está. Vendo a criança inocente me chamando, dizendo, vem. Arrastando os chinelos que eu estava calçado aos pés. Diante de 12.500 pessoas. Vítima de paraplegia após lesão traumática medular. Arrastando os chinelos. Eu dei o primeiro passo. A criança dizia, vem. Eu dei o segundo passo, o terceiro passo. E o resultado é que hoje eu vivo de milagre, essa é a resposta. É que hoje eu vivo de milagre, essa é a resposta. E vem, prepare o teu coração, porque está chegando a hora do teu milagre. Eu digo assim, e vem, pode vir a tua glória, a manifestação do teu Espírito. Vem, vem, alabacandaraba, choramandará, vem, e vem. Comecei a andar, eu não parei mais, não. Hoje eu vivo as promessas de Deus. Um dia o Senhor falou para mim, vai viajar o mundo pregando o Evangelho. O mundo ainda não, bispo, ainda não. Mas hoje, eis-me aqui, Senhor, realizado. Esse testemunho já foi em 28 países. O Senhor já me levou para dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Vem! Eu já viajei todos os estados da nossa nação brasileira. Saí de São Paulo, fui para Goiânia. E de Goiânia o Senhor disse assim, Aguinaldo, vai lá na ICEF em Barueri e profetiza para o meu povo dizendo, eu estou chegando para curar. E vem, aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Você que acredita em milagres, quem já teve milagres na sua vida? Só quem é perfeccionista percebeu que no momento que eu estou andando aqui eu dou umas mancadinhas. Quem prestou bem atenção percebeu que eu dou umas mancadinhas aqui andando. Quando eu voltei a andar eu fiquei com um sinal. Alguns dizem uma sequela, eu digo uma marca. Porque o Paulo disse aos Gálatas, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago sobre o meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Uma marca. Eu voltei a andar e a minha perna esquerda continua paralisada. Não sinto, bispo. É morta. E o pastor Zé já me conhece há alguns anos e conhece bem a minha história. Por muitos anos eu carreguei um cajadinho, eu fiz uma cirurgia de reparação só para me largar o cajadinho e me manter de pé. Mas a perna esquerda não mexe, essa perna aqui não mexe. Não tem movimento, não tem força.
Mas toda vez que eu estou em cima do altar do Senhor para falar de Jesus, a perna que não mexe, eu não sei porquê. Ela está aqui, ó, mexendo. Eu dou umas mancadinhas andando e não posso apertar muito o passo, porque eu posso até cair e subir aqui com um pouquinho de dificuldade, sim. Mas quando eu estou em cima do altar, eu tudo posso, porque Ele me fortalece. Eu digo, vem! Chorabacandarabachandarai! Levanta a tua mão para adorar! Molecarabachandará! Aleluia! Só mais uma coisa eu já entrego. Eu vou levar. Pega um camarada grandão aí, Zé, por favor. Pega aí. Só para mim terminar. O mesmo Deus que fez na vida deste homem vai fazer na vida do presidente Jair Messias Bolsonaro e vai fazer na sua família. Se tivesse maior era bom, mas pode vir você mesmo. Cadê o povo que dá glória a Deus? Cadê o povo que dá aleluia? Compartilha essa live. Não tem prótese. É prótese. Consegue ver? Não é prótese. Uma perna bem fininha, atrofiada porque não tem movimentos. Eu podia pedir para ele chutar a minha perna, mas talvez um chute forte agora pode me haver uma fratura. Eu não quero uma fratura, não quero. Então não vai chutar. Mas usando aí o peso que você tem, vem desse lado aqui. Eu não sei se todos vão conseguir me ver. Alguém não vai ver. Pode pular. Pera aí. Pensa nesse frio, alguém dá uma pisadinha sem querer no seu dedinho. Dá vontade de... Dá vontade, gente. Dói. Tá frio. Por favor. Não. Pode pular. Não. Pode pular. O nosso Deus, Deus de milagre. Pode. E o Deus de milagre quer fazer milagre na sua família, na sua casa. Pode, que ele é empático, isso é empatia. Ele tem empatia. Pode, mas Ontem pode, eu por favor. no Vale da Benção, orando pelo Brasil, Consegue. pelos patriotas. Vai Vem no meu cá, Instagram. então, pode vir. O Instagram é @Williams12 Santana. Até o pessoal lá da intercessão, que o Brasil todo vai, estava lá, anistia para os patriotas. E vamos orar pelo presidente, Pode né? pular aí. Pode pular. Que só Deus na causa. E vamos orar por você, Sem que medo, precisa vai de um lá. milagre. Mas eu preciso que você compartilhe o máximo de pessoas. Olha que forte aí, ó. E você perdeu a oportunidade de aplaudir ao Senhor. Mais forte que é pro Senhor. Isso é milagre de Deus. A medicina não entende. A ciência não explica. Alguns programas de televisão me levou alguns anos atrás. Eu fui em alguns programas de televisão. Fui entrevistado pelo Cabrini, Conexão Repórter. Fui entrevistado pelo saudoso Paulo Henrique Amorim no Domingo Espetacular. Fui entrevistado pelo saudoso Augusto Liberato Gugu quando ele tinha um quadro Nasci de Novo. Alguns programas de televisão testificaram a minha história. E todos os programas de televisão levou um cientista para falar. Esse mais famoso, um bem cabeludo igual o Zé. Eu esqueci o nome dele. É um cientista bem famoso, carequinha, um senhor já branco. Não me lembro o nome dele. Colocaram ele para explicar para a mídia o que acontecia. E ele disse, sabe o quê? Conflitos sempre existirá entre a ciência e o homem espiritual. O homem espiritual é seguido de uma fé, de uma religião. Porém eu, a ciência, acredito nas evidências. Você é telespectador. O que foi que você entendeu da explicação do cientista? Milagre não se explica, se vive. Mais forte para Jesus. Eu declaro e profetizo todos os milagres de Deus na tua vida. Brasil, muito forte esse testemunho, né? Eu coloquei esse vídeo, meu amado, para edificar a sua vida, para edificar a sua família. Nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo, o Deus de milagres.
Eu gostaria que você compartilhasse o máximo de pessoas. Deixe seu like, que é muito importante. Amanhã, às 15 horas, estarei de volta aqui no canal. Ontem eu estava no Vale da Bênção, orando pelos patriotas, orando por todos os pedidos de oração, que muitas pessoas pediram oração. E você que precisa de oração, continue. Amém? Nós vamos estar continuando orando. O Deus que fez na vida deste homem vai fazer do presidente Jair Messias Bolsonaro e vai fazer na sua família. Você crê nisso? Se você crê, dá um glória a Deus misturado com aleluia.